E hoje nós vamos falar sobre o livro de Peter Lindbergh e Max Hediger, A Hidra de Muitas Cabeças, Marinheiros, Escravos, Plebeus e a História Oculta do Atlântico Revolucionário. Oi gente, eu sou a Luísa. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro que a gente já mostrou no início. Bom, no início queria falar sobre o porquê do título que os autores usaram, que é A Hidra de Muitas Cabeças. Então quando o livro foi sorteado, eu fui olhar, eu fiquei me perguntando por que os autores utilizaram esse título para falar sobre esse livro. E aí eu fui começando a ler e entender o livro, e eu fui percebendo o porquê do uso dessa hidra. Só que para entender o livro, eu gostaria antes de falar um pouquinho sobre a hidra para vocês, que eu iniciei a leitura e não sabia sobre do que se tratava. E eu chamei uma pessoa para explicar um pouquinho sobre a hidra. Oi gente, aqui é a Ana Beth de Post Jackson. E eu vou falar um pouco para vocês sobre a hidra de Lerner. Bom, inicialmente eu vou falar sobre a aparência da hidra. A hidra pode convencionalmente ser um dragão ou uma cobra. O corpo dela geralmente parece isso. Geralmente ela vem com 7 cabeças. E o que acontece com essas cabeças? Quando elas são cortadas, elas têm a capacidade de se multiplicarem. Então, é quase impossível que seja derrotada, não é mesmo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da explicação. E agora eu vou passar a palavra para a minha amiga Érica. Tchau, espero ter ajudado. Voltei. Bom, e depois de termos entendido sobre a hidra, agora vem a questão. O que a hidra tem a ver com o livro? Bem, como já foi explicado, a hidra tem um corpo de dragão e cabeças que se dividem. No livro, a hidra vai ser representada pelos movimentos sociais. O contexto do livro é sobre a Revolução Inglesa. Como se sabe, ocorreram muitas revoltas, muitos protestos sobre algumas situações daquela época. E a hidra, ela vai ser a personificação desses protestos. Sim, ela vai ser a personificação desses protestos. E aí, um líder, por exemplo, um líder que se coloca à frente desses movimentos, que se coloca à frente desses protestos, quando ele é morto, o que acontece? Os movimentos, eles se multiplicam. E é exatamente por isso. A hidra está representada por esses movimentos. Quando sua cabeça é cortada, outra nasce em duas, né? Outra nasce em duas. E os movimentos, quando eles são soterrados, eles têm a capacidade de se multiplicar, eles se ampliam, eles aumentam o número de engajados. Então é isso que os autores vão trazer. Eles vão trazer a hidra como sendo essa personificação dos movimentos. E é isso. Em 25 de julho de 1609, os marinheiros de Sea Venture perscrutaram o horizonte e perceberam o perigo. Separado dos outros navios do comboio que ia de Plymouth em direção oeste para a Virgínia, a primeira colônia da Inglaterra no Novo Mundo. Eles viram que uma tempestade se aproximava rapidamente. A fúria da água assustou diversos passageiros. As pessoas menos calejadas do navio gritavam de medo. Suas vozes eram abafadas pelos ventos e trovões. De repente, o madeiramento começou a ranger, fazendo com que os homens se colocassem a trabalhar. Outros correram para o navio, outros para jogar objetos ao mar, e muitos observaram os buracos que ficavam no navio. O trabalho foi em vão, pois depois de um tempo começaram a aparecer diversos vazamentos. Eram tantos vazamentos que chegaram a encobrir camadas de barricas no porão. Os homens se puseram a bombear água para fora do navio. Os que não poderiam se juntar ajudaram com baldes e cuias. Homens de todos os tipos se juntaram para evitar que o navio afundasse, tornando-se assim todos iguais naquele momento. Mas os esforços não tiveram resultado. A água continuava a entrar no navio. A única saída foi entregar-se à morte e abrir um vinho para brindar em último gesto de solidariedade. E assim o Sea Venture naufragou.
mas não houve mortes. Ele naufragou entre duas ilhas do arquipélago das Bermudas em 28 de julho. Os 150 passageiros tripulantes, encharcados e aterrorizados, homens e mulheres, que a Companhia da Virgínia de Londres levavam como reforço para a nova colônia, foram parar numa praia desconhecida. Essa praia, que há muito tempo era considerada uma ilha de demônios infestada de árvores e monstros, cemitérios sinistros de navios europeus. A Ilha das Bermudas, como os náufragos logo descobriram, era muito diferente da sua reputação. Para eles, a ilha se revelou uma terra de muita fartura de alimento. Futuros colonos banquetearam-se com porcos que anos antes tinham sobrevivido ao naufrágio de um navio espanhol, nadando até a praia e se multiplicando, eram com peixes também que pegavam mão ou usando varas com prego torto na ponta, com aves que pousavam nos braços e ombros de homens e mulheres, com imensas tartarugas que alimentavam até 50 pessoas e com uma variedade de frutas saborosas. A fartura da ilha deu muita tristeza para os funcionários da Companhia da Virgínia. Isso porque, ao perceber que a ilha era muito rica, as pessoas desejaram se estabelecer ali e não mais continuar a viagem para a Virgínia. Os navios que faziam parte do comboio do Sea Venture aportaram na Virgínia. Os tripulantes encontraram uma taxa de mortalidade catastrófica, que em 2 anos reduziu o número de colonos de 535 para cerca de 60. Já com os colonizadores das Bermudas, sofreram em 10 meses uma perda líquida de 3 pessoas. De um total de 155, morreram apenas um de causas aparentemente naturais, 2 assassinatos e 2 executados e 2 nasceram. Os náufragos, com o intuito de defender sua liberdade, fizeram um acordo de não fazer nenhum trabalho ou esforço. Assim, embrenharam na mata para construir seus assentamentos. Alguns motivos aconteceram. Uma das figuras que mais ganhou visibilidade foi Hopkins, que sustentou que a autoridade do magistrado tinha se extinguido no momento em que o Sea Venture fora a pique. Ele se recusou a partir para a Virgínia, pois acreditava que lá as pessoas comuns serviam apenas para servir de escravos para os aventureiros. Após muitos motins, outros sucederam. As autoridades construíram 2 embarcações, que, em 10 de maio de 1610, lançaram-se ao mar. Mas essa embarcação estava carregada de conspiradores que, durante esse tempo que passaram na ilha, conspiraram contra a Companhia da Virgínia e seus chefes, que reagiram decretando 2 primeiras sentenças de morte na América Inglesa. Um foi morto na forca e o outro foi executado pelo pelotão de fuzilamento. Os que ficaram conseguiram construir fortuna, pois a ilha era muito rica em termos de matéria-prima. Não se sabe qual foi o destino dos marinheiros que navegaram das Bermudas à Virgínia, mas eles foram fundamentais para ajudar a colônia a sobreviver, pois ela passava por uma grande instabilidade. Na história do Sea Venture e sua gente está contida a história maior do surgimento do capitalismo e do começo de uma época da história humana. O naufrágio do Sea Venture é uma forma de entender a história do capitalismo, da colonização, do comércio mundial e da construção dos impérios. Essa não é a primeira vez que esse naufrágio serve de inspiração para escritores. Há muito tempo, Shakespeare também usou dessa história de grande luta pela liberdade para escrever uma de suas peças, denominada A Tempestade. Ele estudava sobre essas viagens e, inclusive, investia dinheiro na Companhia da Virgínia. Os autores irão utilizar do Sea Venture para debater 4 temas relacionados ao desenvolvimento do capitalismo inglês. Os estados do noroeste da Europa, a França, Inglaterra e Holanda, desafiaram e ultrapassaram os estados do Mediterrâneo, Espanha e Portugal, dentre outros. Uma mudança de poder estava iminente. O navio norte-europeu, o mais rápido, mais fortificado e menos trabalhoso. A maior façanha de engenharia daquele século. A Inglaterra ansiava poder desbancar os países ibéricos no controle da América. Para explorar a América, eles precisavam de altos investimentos econômicos. A criação da Companhia da Virgínia iria fortalecer essa grande viagem. Nas palavras de Wesley Frank, a Companhia da Virgínia era basicamente uma organização comercial com grandes somas de capital investidas por aventureiros, cujo maior interesse eram os lucros que esperavam obter do investimento. Esse é o começo da história do Sea Venture.
Uma campanha grande na Inglaterra foi feita para que conseguissem apoio público. Usavam de alguns argumentos para fazer o projeto de ir às Américas dar certo. A ideia era mandar os desocupados para bem longe da Inglaterra. A América era usada como se fosse um depósito de lixo. Antes de começar toda essa campanha e busca de investimentos para que a Companhia da Virgínia fosse para as Américas, a Inglaterra passou por um momento de grandes transformações. Transformação na agricultura de subsistência para as pastagens comerciais, aumento de salários, crescimento das populações urbanas, a expansão do sistema doméstico de produção artesanal ou subcontrato e o estabelecimento do sistema colonial. Essas mudanças resultaram em cercamentos e remoção de milhares de pessoas de suas terras comunais para o campo, para a cidade e para o mar. O seu ventre é a personificação da passagem do velho mundo, baseada na expropriação, para o novo mundo, que ia se basear na exploração. A expropriação foi algo demorado, que começou já na Idade Média, quando os senhores aboliram seus exércitos e dissolveram suas comitivas feudais por conta própria. Depois, quando os governantes da Inglaterra fizeram uma série de atos que privavam atividades de venda e ajuda aos mais necessitados. Antes, no século XVI, as atitudes dos latifundiários em relação às novas oportunidades do mercado nacional e internacional que alteraram profundamente as práticas agrícolas. Cercamento de terras aráveis, despejando os pequenos proprietários e removendo locatários rurais. Trabalhadores da agricultura tiveram pouca sorte, incapazes de encontrar emprego, desprovidos de terra, de créditos e oportunidades. Esses trabalhadores foram atirados nas estradas e caminhos onde eram submetidos à implacável crueldade de um código trabalhista e penal mais severo e aterrador do que qualquer outro visto na história moderna. Isso fez com que crescesse o número de ladrões e vagabundos que não tinham como viver, pois estavam desprovidos de suas terras. A Era Tudor foi caracterizada por um grande número de homens e mulheres sem amos, que era um perigo para a ordem da cidade. Mais tarde, L. Beth escreveu Um monstro com cabeça de hidras, empenhados em destruir o Estado e a ordem social. A combinação de tudo isso gerou rebeliões rurais e urbanas, fazendo nascer os Levelers, que lutavam pelo fim dessas expropriações. Essas reações levaram os Tudor a estenderem suas mãos aos pobres, que culminou num paternalismo Tudor. A expropriação e a resistência impulsionaram o processo de exploração, fornecendo pessoas para o Sea Venture. Ao escrever sobre o náufrago de Sea Venture, estabeleci que aquela ilha era como um paraíso, que ali não poderia haver o mal do capitalismo, pois ele seria a chama para estragar toda a paz que reinava ali. Criei o personagem velho sábio, que bem demonstra isso nas suas falas. A história do Sea Venture pode ser interpretada como um microcosmo de várias formas de cooperação humana. A primeira foi a cooperação entre os marujos, e depois entre todos os navios, durante o furacão. Enquanto manobravam um barco, lidavam com as velas, limpavam os convéses e bombeavam a água que penetrava pelo casco. Depois, ao atracarem, a busca por comida e construção de barracas para dormirem. De um lado, uma classe se juntou para ali formarem um quilombo e do outro, a Companhia da Virgínia para o desbaste de árvores para a construção de um navio. Inspirado nessas cooperações, moldei meus personagens, Caliban, Trinco e Stefano, que tiveram que conviver, apesar de pensar de formas diferentes e possuírem diferentes culturas. Alguns eram escravos, outros eram mais libertos. Apesar disso, ainda conseguiram se juntar para conspirar. Não dei meu braço a torcer, por isso não coloquei as articulações dos náufragos de forma mais inteligente. Por causa da lei que proibia a menção ao assunto, não pude falar muito sobre esses motins. Como visto anteriormente, o naufrágio mudou a percepção de classe das pessoas, fazendo com que todos convivessem juntos. Recolocar a ordem seria algo bastante difícil, mas os funcionários da Virgínia deixaram logo bem claro que ali na Virgínia não tinham isso de comunidade trabalhando em conjunto. Ali era trabalhar ou então eles iriam morrer. Sempre fui muito sensível com os problemas enfrentados pelos meus colegas da Companhia da Virgínia. Por isso, também trouxe esses problemas para minha obra. Dessa vez, com o personagem Gonçalo, que se vê perdendo o controle do navio durante a tempestade. Mas lembra que isso é só enquanto eles estão na água, pois, ao atracarem, sua autoridade é muito maior do que daqueles arruaceiros.
Os navios e os marinheiros eram peças importantes para o processo de acumulação internacional de capital. A forca era o destino de parte do proletariado, mas se tornaram necessários para a organização e o funcionamento dos mercados de trabalho transatlântico. A resistência que começou nas Bermudas permaneceu na Virgínia. Os colonos se recusavam a trabalhar e muitas vezes desertavam e iam conviver com os índios paulatãs, mas isso se tornou um problema sério, sendo necessário a criação de leis que puniam severamente quem desertasse, com pena de morte para servir de exemplo a quem pensava em desertar. Os militares transformaram as Virgínias e as Bermudas de lugares de liberdade, fartura e sensualidade em lugar de exploração, guerra, escassez e fome.